Muito boa tarde, amigos queridos. Que alegria enorme, mais uma vez, estarmos juntos de alma e coração para esses momentos abençoados. Obrigado pelos grupos que estão conosco nesse trabalho de amor, a todos os grupos do Reino Unido, dos Estados Unidos, enfim, a todos a nossa gratidão imensa por mais uma vez, nessa sexta-feira, estarmos juntos para celebrarmos esse trabalho que tanto nos edifica e nos ajuda. Vamos lembrar então de colocar a água para fluidificar para o momento do passe, para depois então recebermos os benefícios divinos que ela pode nos proporcionar. Muito obrigado a todos. Então vamos nos preparar para a nossa oração, para pedirmos autorização para a espiritualidade superior, podermos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Senhor do Universo, obrigado por nos amparar com tanto amor, com tanto carinho, em todos os momentos de nossas vidas. Que aprendamos, Senhor, a amar a toda a sua criação, as pessoas, os animais, a natureza, enfim, a tudo o que criaste, Senhor. Que saibamos entender as diversidades, as diferenças entre as pessoas, a diferença de credo, de raça, as diferenças de pensar, enfim, Senhor, a todas as diferenças que saibamos respeitar a todos com muito amor, como irmãos, de acordo com os ensinamentos que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou, exercitando inclusive as suas virtudes, que nos deixou com tanto amor, com tanta dedicação e com tanto carinho. Que Francisco de Assis, nosso mentor, mentor de nossa casa, com toda a sua equipe, dos irmãos queridos que estão conosco sempre, possa nos abençoar e nos envolver nesses momentos para esse trabalho de amor e de paz. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Bem, amigos, hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco o Dr. Juan Danilo, da Mansão do Caminho, que veio nos trazer, nos brindar uma palestra muito importante, muito interessante, cujo título é Autismo, Amor em Silêncio. Então, nós estamos bastante felizes com a presença do Juan conosco e gostaríamos, então, de convidá-lo para ministrar essa palestra para a nossa edificação, pela nossa alegria. Doutor Juan, fique à vontade, querido. Deus abençoe. Viu? Querido Pedro, muito obrigado pelo convite de todos vocês, a você, Pedro, Marlene, Leo, Beth, Ângela, Fabrício, Lola, que faz parte, Ivana, que fazem parte de toda esta fraternidade espírita que está hoje congregada, baseados justamente em um ideal de aprimorar a alma. O autismo é um desafio. É um desafio dar a conhecer verdadeiramente o autismo. Mas também o autismo é aquele desconhecido nesta época que tem tanta informação. Parece uma ironia. Hoje, todos nós estamos insolados. Ontem, antes de que aconteça tudo o do Covid-19, as pessoas ficavam insoladas mesmo dentro da sociedade. É uma ironia, porque o autista, muitos falam que unicamente mora dentro de si mesmo. Existem muitas famílias que convivem com a problemática do autismo e que têm muitas perguntas. Estas perguntas são importantes, são relevantes para nós compreender, porque a ignorância sobre o tema fazem fazer muitas coisas erradas. A informação, estar corretamente informados sobre o autismo,
o que representa, o que é, dará as oportunidades à sociedade para agir corretamente, aos pais agir corretamente e permitir aquele desenvolvimento que precisa todo ser humano. O autismo, se fala espectro autista. E aquele espectro autista é bem interessante, porque é como se você tivesse um prisma, e por aquele prisma entra uma luz, e essa luz vai fragmentando-se em muitas luzes. O autismo é assim. Não existe uma pessoa igual a outra. Não existe um estándar entre uma pessoa autista A e outra B. Cada pessoa autista é bem diferente porque possui sua própria personalidade, possui suas próprias características. Mas existe uma diferença persistente frente às outras pessoas, que é a comunicação social, a interação social, em diferentes contextos. Essa é a única diferença. A pessoa autista não vai ser diferenciada pelo aspecto físico, porque não vai expressar nenhum aspecto físico diferente, diferenciado. Mas a comunicação, a interação, isso sim vai estar bem definido e essas serão as primeiras características que o pessoal da saúde, psicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatra, neuropsicólogo infantil, vai olhar para compreender o que é. Quando nós começamos a compreender o autismo, as primeiras características que nós vemos é o desenvolvimento da linguagem. Como a criança vai desenvolvendo a linguagem. Porque desde os primeiros dias de nascimento, a criança vai se comunicar. A primeira coisa vai ser o choro, aquele pranto que serve para que os pais compreendam que tem fome, que quer mamar. São as primeiras formas de linguagem que tem. Depois, aqueles barulhos, tentando uma comunicação, também é aqueles aspecto de comunicação que todo ser humano começa a desenvolver. Mais adiante, naturalmente, atenção, prestar atenção a um barulho, prestar atenção ao som da voz da mãe, do pai, das pessoas que têm a convivência normal da criança, vai ser outro processo de compreensão da linguagem. A criança autista não apresenta facilmente tudo isso e apresenta um retraso em desenvolver aquela linguagem. Portanto, vai ter também um retraso no desenvolvimento da reciprocidade, o que nós falaríamos como empatia. A empatia é muito importante. A empatia faz tudo para a gente. Se eu sou empático, eu posso comprar comida. Sendo empático, eu posso abrir uma conta no banco. Sendo empático, eu posso namorar e ter minha própria família. Então, aquela falta de empatia, que não é uma empatia do jeito que uma pessoa que tem uma esquizofrenia, é falta de uma leitura empática. Mas aquela dificuldade de uma comunicação empática faz muito difícil a vida. Poderíamos falar assim, que o autismo é uma tragicomédia. E por que falo isso? Eu conhecia uma criança, um menino de 12 anos, de 15 anos, perdão, e ele escreveu para mim: Juan, você poderia vir para a minha escola e explicar a meus colegas, aos professores, como é ser uma pessoa autista? O que representa isso? E eu não acho a forma como eu posso explicar. Eu não sei, então eu estou precisando de sua ajuda. Respondi em seguida porque
pareceu muito interessante aquela petição. E falei que tinha que ver com seus pais para ter uma entrevista e poder falar um pouco mais sobre o assunto. Começamos a falar. E perguntei, você tem muitas dificuldades com seus colegas? Falou, tenho dificuldades com meus colegas. Eles não compreendem a gente. Perguntei, como é que não compreendem a gente? Por exemplo, o outro dia, eu sou um pouco desorientado das direções. Meu colégio muito grande. E a professora me levou para a minha sala, me sentou na cadeira e falou comigo, você não se move desta sala. Fique aqui, quieto nesta sala. E eu volto por você depois. Então, o que eu fiz? Ficar na sala, sentado. Meus colegas falaram comigo. Hoje vamos sair fora da sala para brincar. E depois, se conseguimos, vamos sair fora do colégio. Vai ser bem legal. Acompanhe a gente. E eu falei que não podia acompanhar, porque minha mãe me deixou no colégio. E a professora deixou na própria sala de aula e falou que ela ia voltar para pegar a gente. Imagine, falei ao colega, imagine se ela bem e não me encontra. Ela vai ficar chateada e vai ficar preocupada e triste. Então, eu não posso mover-me daí. E ficou. Ele ficou ali na sala de aula. Quando a professora chegou, perguntou para ele, cadê seus colegas? E ele falou, todos eles fugiram. Naturalmente, os colegas ficaram chateados com ele. Há alguma coisa mais que está acontecendo? Perguntei para ela. E falou, sim, há uma menina, ela me odia. Ela tem vontade de matar. Ela não gosta de mim mesmo. Eu não fiz nenhuma coisa errada com ela. Perguntei, e como foi isso? Ela vem e me fala alto no ouvido. Fica bem perto de mim. O outro dia queria pegar a minha mão. E o final de tudo, eu surtei. E depois disso, é que solicitei ajuda para o Senhor. Eu surtei, porque ela vem sentou no meu lado, sabendo que eu não gosto dela, pegou minha mão, se acercou ao meu ouvido e me falou, você é um gatão. E eu fiquei tão aborrecido com isso, que reagi e gritei, dizendo, eu não sou animal de ninguém, eu não sou bicho de ninguém. Então o autismo é uma tragicomédia por esse aspecto. As coisas não são corretamente compreendidas, porque a linguagem empática não está desenvolvida como deveria estar. Nas pessoas neurotípicas, que é aquele nome que se designa às pessoas que não têm nenhuma particularidade neurológica, elas conseguem interpretar a linguagem fisionômica, a linguagem verbal, a ironia, a metáfora, com a que pode expressar-se qualquer pessoa. No caso do autista, a pessoa autista não consegue fazer aquelas interpretações de linguagem mímica. Mais ou menos, nos 5 anos, a criança já conseguiu fazer todo esse processo de interpretação da linguagem fisionômica. Então, olha seu pai ou a sua mãe, que está fazendo alguma careta em especial, e ela vai saber, ou a criança vai saber se a mãe concorda ou não está concordando com seu comportamento. Em crianças menores, dificilmente vamos ver tudo isso. Não tem aquele
aquele processo complexo da comunicação, que se vai desenvolvendo neurologicamente pela maduridade mesmo. A empatia é aquele processo, não somente falando do aspecto romântico, em que você tem que ser empático para colocar-se nos sapatos do outro. Não é assim mesmo. A empatia é saber corresponder com uma pergunta certa ao comportamento do outro, o que está comunicando a outra pessoa. Se eu dou uma resposta certa à pessoa que está comunicando-me a mim alguma coisa, então eu estou sendo empático. Empático não significa necessariamente ser simpático. Empático é corresponder, que exista uma coligação entre a linguagem de uma pessoa com outra pessoa. E quando os dois concordamos com uma linguagem, então somos empáticos. Porque escuto, respondo em concordância do que eu estou escutando de você. Portanto, aquela deficiência persistente na comunicação social, na interação social, são as principais características do autismo. Mas temos outras características que são clássicas dentro do autismo. E é o contato visual, por exemplo. A pessoa autista tem muita dificuldade para ter contato visual. O que fala que aqueles neurônios espelho tampouco não estão fazendo o trabalho que deveriam fazer. Como funciona na neurônio espelho? Nós vemos uma fotografia de uma criança sorrindo e nós começamos a sorrir. Vamos pela rua, uma pessoa sorri e também sorrimos. Vemos a uma pessoa bocejar e começamos a bocejar. Vocês verão que uma pessoa numa sala começa a tosser e depois começa uma crise. Várias pessoas começam a tosser. Isso faz as células espelho. Células espelho estão, no momento de tosser, estão dizendo, pode ser que está acontecendo alguma coisa errada no ar. Então, é melhor tirar esse ar de seus pulmões. Então, deu uma señal de alerta e todas as pessoas começam a fazer a mesma coisa. Em uma fila, tem 10 pessoas, uma começa a bocejar e todos começam a bocejar. Células espelho. Então, aquela reciprocidade é um processo também neurológico que se dá em cada um de nós. O contato visual, a compreensão das relações humanas. Como eu tenho que relacionar-me com meu pai, com minha mãe, com os colegas, com as pessoas que estão em redor de mim. Como eu tenho que fazer para poder desenvolver tudo isso. Aqueles parâmetros que são de natureza normal e geral em toda pessoa, as pessoas de espectro autista têm uma grande dificuldade para conseguir. E temos também aqueles que são características gerais dentro das pessoas autistas que têm maior grau de comprometimento, que são as estereotipias, a ecolalia, a hipersensibilidade também, que se dá em todos os níveis de autismo. Estereotipia é aqueles movimentos que são repetitivos dentro do processo de autismo geral. Então, a criança começa a dar voltas, começa a movimentar os braços de cima para embaixo, começa a fazer um barulho, começa a gritar, enfim, tudo isso. E a hipersensibilidade também é muito importante, uma característica especial que tem absolutamente todas as pessoas autistas. É
uma sensação especial que poderia até machucar na área do som, se auditiva, visual, olfativa, gustativa, kinestésica, o qual dificulta também o desenvolvimento. Porque a pessoa autista poderia reagir a qualquer desses estímulos. Bom, vemos que em tudo isto há uma grande dificuldade para encaixar no mundo. E eu poderia falar que existem três grandes grupos de pessoas autistas. Pessoas autistas que têm comorbidades, que têm outras coisas juntos com o autismo. Tomando em conta que o autismo não é uma enfermidade. O autismo não se cura. O autismo é uma forma de ser, de comportamento, é um espectro, uma condição. Então, a pessoa autista tem uma condição. Nasce autista e vai desencarnar autista. Ao longo de toda a sua vida vai ser uma pessoa autista. Então, muitas pessoas também têm a tendência a dizer, mas o filho fala muito bem, está brincando, você curou do autismo. Não, não curou. Tem maior capacidade de adaptação. Mas as características autistas vão continuar estando ali. E falávamos desses três grupos. Um grupo com muito comprometimento, que tem comorbidades. Então, tem autismo mais esquizofrenia. Tem autismo mais síndrome de Down. Tem autismo mais outro síndrome. O qual dificulta o desenvolvimento e essas pessoas vão ter maior dificuldade também de independência. Não vão ficar independentes facilmente. Sempre vão ter a dependência de alguma pessoa que tome conta deles. Temos um outro grupo, que é um autista severo, poderíamos dizer, ou quase moderado, que tem a possibilidade de desenvolver muitas coisas, que pode ser verbal, que pode falar, ou pode ser averbal, que não conseguem ainda falar, ou pré-verbal, que seria o certo, que por enquanto não consegue falar. E neste grupo vemos o autismo, que tem dificuldades e que podemos observar todas aquelas características, a ecolalia, podemos ver os movimentos estereotipados, a hipersensibilidade, com um profundo ostracismo, que significa que eles estão envoltos em si mesmos. Mas este envolto em si mesmo simplesmente é uma expressão. Não significa que uma pessoa autista não queira ser acompanhada. Não significa que a pessoa autista não goste das pessoas. Gosta, mas não tem os mecanismos para expressar. Pensemos em uma pessoa que nasceu cega, vai para a escola e aprende de nome as cores. Ele aprende. Isto é vermelho, azul, amarelo, e aprende as palavras, mas nunca enxergou as cores. Então, é uma pessoa que conhece as palavras, mas não conhece as cores porque nunca enxergou elas, nunca viu. No caso do autismo, poderíamos falar que é uma coisa assim. Conhece as palavras, conhece certos hábitos, mas não conhece a forma de interpretar tudo isso. Então, poderíamos falar que é uma cegueira na área da linguagem empática. Não pode ser uma pessoa sem empatia, porque a pessoa que é sem empatia teria um problema esquizofrênico bastante severo.
Compreendendo tudo isto, então, começamos a olhar nestas pessoas que têm um autismo severo, mas que podem desenvolver, que é o carinho das pessoas que são as cuidadoras, as pessoas que fazem parte da terapia normal de toda pessoa autista, ajudando a desenvolver muitas características positivas que um dia poderia não reverter, mas brindar um grau mais elevado de independência. Então, podemos ter pessoas autistas que podem estudar, que podem avançar, mas que ainda vão ter muitas dificuldades para sociabilizar ou ficar independentes, fazendo uma vida independente, isolada de sua própria família. E temos um terceiro grupo, síndrome de Asperger. Muitas pessoas têm aquela discussão de se o síndrome de Asperger é só síndrome de Asperger ou é parte do autismo. Para mim, minha opinião pessoal é que é parte do autismo. Porque o síndrome de Asperger comparte todas aquelas características, mas o nível de desenvolvimento é muito mais alto. Portanto, chama-se também autismo funcional, onde a pessoa tem aquela hipersensibilidade que falamos anteriormente, que tem as dificuldades de compreensão da linguagem, que tem dificuldades com a reciprocidade da linguagem, mas que tem um grande fator de adaptação que permite estudar, que lhe permite desenvolver-se em vários campos. Se nós começarmos a olhar dentro do Espiritismo, tem uma visão da reencarnação das pessoas. E poderíamos ver estes três grupos nesse sentido. As leis que são fragilizadas ou que não foram atendidas na vida anterior são as leis de sociedade, a lei de trabalho e a lei de destruição. Sobretudo, a lei de sociedade e a lei de destruição. Aquela pessoa, falando sobre a visão do Espiritismo frente ao autismo, aquela pessoa que utilizou, que fez parte da lei de destruição, que estuvo numa guerra e que afetou a outra pessoa, e ficou com um sentimento de culpa muito grande, pode ser que volte como uma pessoa autista. A pessoa que não utilizou a ética para a convivência com outro ser humano, então, pode voltar como uma pessoa autista. Por exemplo, colocando em termos assim, o médico ou uma enfermeira que começaram a fazer o aborto. A pessoa que faz o aborto, no princípio, faz com muito constrangimento. E depois de vários intentos, esse constrangimento, essa dificuldade vai aminorando. Por quê? Entramos em um processo de normose. Cada vez ficamos maiormente indiferentes e menos humanizados. E esse é o ponto-chave de tudo isto. Ficar menos humanizado. Quando eu fico fazendo uma coisa que é ruim para a vida, por exemplo, em caso do aborto, de um médico que faz todo um juramento para tomar conta da vida, uma enfermeira, enfim, e começa a fazer um aborto, é uma pessoa que vai perdendo sua própria humanidade. E aquelas coisas que foram
feitas com aquela indiferença, com aquela falta de humanidade, são aquelas coisas que vão a perseguir no futuro. Reencarna e, pela falta de humanidade, não vai ter os mecanismos perispirituais para poder ter uma boa comunicação com seu sistema nervoso e desenvolver uma linguagem normal. Então, renasce nesta vida para poder ter a oportunidade de reconectar-se com aquele humanismo, com aquela parte humanizada. E podemos ver nestes casos que o autismo está misturado também, desde a parte espírita, desde a visão espírita, com uma obsessão espiritual, que poderá ser tratada nos centros espíritas, que poderá ser procurada no sentido de que coloquem o nome da criança autista dentro da sala mediúnica, no dia que fazem uma reunião de desobsessão, e, nesse instante, um médium poderá, quizá, trabalhar com aquela entidade que pode estar atormentando. Temos o segundo grupo também com a lei de destruição, e também que pode estar dentro da lei de sociedade. Aquela pessoa que se insolou voluntariamente para aperfeiçoar alguma coisa, para aperfeiçoar sua espiritualidade, para aperfeiçoar um instrumento musical, para aperfeiçoar seu pensamento. Temos muita história disso. Temos aquela pessoa que se insolou, nasce como uma pessoa autista, e podemos ver essas pessoas autistas que têm um grande nível de conhecimento, um grande nível de talento. Mas também temos aquelas pessoas autistas que, pela lei de destruição, pode ser, participaram de um evento catastrófico. Pensemos mesmo em uma guerra, onde um ser humano, ou uma revolução, onde quizá o meu vizinho vem e me mata, porque tem uma ideologia diferente. Então, eu desacredito nesse momento, deixo de acreditar nos outros seres humanos. Como eu não acredito nos outros seres humanos, quando eu reencarno, venho com um processo pós-traumático de tudo isso. Portanto, também tenho afetado minha humanidade. E posso voltar como uma pessoa autista. No livro da Gênesis, de Allan Kardec, fala também sobre as entidades, sobre espíritos que vêm de outros mundos. E que estes espíritos vêm para ajudar com esse processo de mudança. No capítulo 11, item 17 do livro da Gênesis, fala sobre a importância do envoltório espiritual, o perispírito, que permite encaixar com o corpo físico para utilizar todo o aparelho material. E é assim. Estes espíritos, quando vêm, não têm aquela qualidade, não têm a facilidade para encaixar seu perispírito com o aparelho material. Então, existe esta deficiência de comunicação. E podemos ver mais adiante, no mesmo capítulo 11, item 37, que existem emigrações e imigrações coletivas. Saem uns aqui e vêm outros espíritos aqui. E esse processo que vai aprimorando-se cada vez, é o que vai formando também aqueles grupos sociais que têm outras características diferentes. E este terceiro grupo poderia ser associado no síndrome de Asperger, porque a maioria de pessoas com Asperger tem uma grande genialidade, tem muitas particularidades, tem uma grande inteligência, mas também são muito sensíveis. Muitos pais de criança autista vão concordar que os filhos, a maioria, são bem carinhosos,
existem poucos que não sejam carinhosos. Isso rompe a teoria de que a pessoa autista é uma pessoa que está dentro do seu próprio mundo. O processo espiritual é assim. Várias pessoas também perguntam se a pessoa precisa algum tipo de tratamento espiritual para tratar o autismo. E não existe um tratamento espiritual para tratar o autismo. O autismo é o próprio tratamento que precisa a pessoa. O nível de aceitação deveria ser cada vez maior frente às características do autismo, o que nos permite avançar e crescer dentro de tudo isso. Quando nós vamos pensando na pessoa autista, vamos vendo também e deveremos valorar o que está entregando a todos nós como humanidade. Em meu caso, eu tenho certeza que o autismo faz parte não somente daquela mudança espiritual, sino que também faz parte daquela evolução que precisa a raça humana como tal. Aquela evolução nós já vivimos em uma era informática. Temos a grande vantagem de utilizar estes meios onde hoje tenho a sorte de comunicar com todos vocês que estão num outro continente, em outro fuso horário. E tudo isso fantástico. Nós agora moramos numa época de informação e nada poderíamos fazer sem a informação. Precisamos compreender a informação. Precisamos recabar informação, ter informação. Então, a informação é muito interessante. Porque toda pessoa autista tem um cérebro especializado que permite que tenha foco em uma informação. Por exemplo, eu conhecia um menino que tinha uma particularidade. Ele se lembrava de todas as equipes do futebol, mas não somente as equipes do Equador, sino de todo o mundo. E ele sabia as copas que ganharam todas as equipes de futebol, de todo o mundo. Mas não ficava somente assim. Ele sabia os nomes de todos os jogadores que jogaram em todas as datas de todas as equipes de futebol do mundo. Aquela capacidade que tem para absorver a informação, para trabalhar com aquela informação, é impressionante. Então, por isso, os gostos, as falas que pode ter uma pessoa autista são restritivas aos gostos que tem. Se ele está interessado em alguma coisa, então ele se foca em isso precisamente como ponto de interesse. Quando uma pessoa autista fala, então sempre vai falar dos temas de interesse. Por isso é muito importante para que tenha um filho autista começar a trabalhar também na linguagem empática. Isso pode ajudar um psicoterapeuta a desenvolver uma linguagem de compreensão. Lembre-se que falamos a dificuldade da linguagem simbólica, a linguagem metafórica, que seria a linguagem simbólica, que é a linguagem metafórica. Sim. E que nós começamos a falar normalmente. Uma pessoa autista não tem a capacidade de compreender facilmente se eu falo em uma forma metafórica, ou se eu faço uma ironia. Eu tenho uma amiga que teve uma grande dificuldade com o neto. Existe um prato que chama-se assim, frango ao suco. Seria um estofado de frango, mas o nome normal é frango ao suco.
E olhou para seu neto e falou: você gosta muito do frango. Tá bem, eu vou fazer um prato especial para você hoje que você vai, tenho certeza que vai adorar. O prato se chama frango ao sugo. O filho, o menino, o neto, abriu os olhos e falou: avô, você sabe que eu não gosto de suco nenhuma coisa e você quer dar-me suco de frango? Eu não vou poder aceitar. E eu não vou aceitar tampouco que nunca mais cozinhe para mim. Porque acho muito ruim. Você sabe que tenho muita dificuldade para comer qualquer coisa. E ele ficou apavorado e não voltou a comer a comida da avó. Porque é uma metáfora. Nós, para falar com pessoas autistas, deveríamos ter muito cuidado com as metáforas. Deveríamos ter muito cuidado de como ficamos perto. Que não seja de um jeito agressivo. Porque muitas vezes não podemos conter nossos sentimentos. Todos nós temos aquela necessidade natural de dar um abraço, de falar algumas palavras, sobretudo com as crianças, sobretudo com os filhos, os netos. E muitas vezes você fica muito constrangido. Além disso, também frustrado, porque não conseguimos atingir aquela reciprocidade. É um encontro nos olhos daquela pessoa, aquele laço amoroso que faz que nós sejamos uma família. Isso é uma causa de muita dor dentro do autismo. Mas nos leva ao autismo também a pensar em muitas coisas, que o amor não somente são aquelas demonstrações físicas. O amor não somente são aquelas palavras definidas. O amor é aquela expressão íntima, interna, que nos leva a crescer, que nos leva a avançar, que nos leva a esforçar-nos como pais, como irmãos, como pessoas, enfim, para poder atingir e fazer de nossa vida ainda melhor. O verdadeiro amor está dentro de cada um de nós. Mesmo nós pensamos que Deus é amor e nunca escutamos a Ele falar, eu te amo. Mas, se olhamos a natureza, se nos olhamos a nós mesmos, poderemos compreender que Deus é profundamente amoroso com cada um de nós. Por isso, o que acontece com todas as pessoas autistas é simplesmente o amor que não se pode expressar. É o amor em silêncio. Se alguém quiser que esclareça algum dos pontos, estou às ordens para trabalhar. Sim? Como trabalhar a empatia com uma pessoa autista? Como trabalhar? Primeiro, não isole a pessoa autista, não permita que fique isolado, porque há pessoas que dizem, eu tenho muita dificuldade para tirar da casa e que participe com a família, mas tem que fazer. A pessoa autista tem uma problemática de linguagem, fica bem cômodo ficar isolado, simplesmente comodidade. Mas é uma pessoa normal, tem inteligência normal, com exceções de alguns casos. Então, não podemos pretender que fique isolado. Depende de cada pai, de cada mãe, começar a estimular essa saída fora do aconchego, sim? De seu dormitório, por exemplo, ou das coisas que simplesmente lhe brindam um pouco mais de tranquilidade. Quando está junto com a família, pensa, para que cada um deles fale de um jeito calmo, que inclua ele, que tente fazer alguma pergunta, para que possa avançar pouco a pouco, devagar. E você também pode orientar a ele. E nós temos, por exemplo, em Quito, uma aula de como compreender a ironia, de como aprender a mentir, porque a pessoa autista, como não tem a linguagem metafórica, essa linguagem imaginativa, então não pode mentir. Então, o que é uma mentira? Como fazer uma mentira? Ensinamos
como compreender uma ironia, como é uma metáfora. E devagar, dando seus tips, ensinando tudo isso, você consegue devagar fazer compreender a linguagem empática e ensinar também as expressões mímicas, saber quando tem que calar, quando tem que falar, como continuar com uma conversação. Falei sobre o aspecto espiritual, sobre a reencarnação, que estava baseado em as leis lei de sociedade e lei também de destruição. Então, você falou sobre o aspecto da espiritualidade. Quizá outra pergunta? Então, é muito interessante. Nós vemos, muitas vezes, estamos acostumados a pensar que o autismo é uma punição. Ou que as pessoas especiais ou excepcionais é uma punição. Não é uma punição. É uma forma em que a divindade ajuda a compreender um fato ou refazer algo que nós mesmos estragamos em nosso organismo, sim? Em nosso organismo mental, espiritual. Como agir quando o jovem autista reage com um comportamento agressivo? Tá. Não existe autista agressivo. Falamos sobre hipersensibilidade. Se eu vou para você, fico perto de você, com um fósforo aceso, e quero botar em sua mão, qual seria a sua reação? Vai sentir medo e vai empurrar. Mais ou menos é assim. No caso de uma pessoa autista, é igual. Nós deveremos conhecer quais são as hipersensibilidades para saber que ele gosta, que ele não gosta, a que reage. Nós tínhamos uma menina que reagia a um barulho em especial. Um dia nós pegamos outra criança que chegou pela primeira vez e aquela criança fazia o mesmo barulho que não gostava a criança que estava conosco. Então, se deu uma catástrofe, ela queria bater a outra e tudo isso. Por quê? A hipersensibilidade é algo não muito bom, porque significa que eu vou sentir que me vou sentir machucado. Pode ser uma palavra que ative isso, um barulho, uma cor, um cheiro. Então, existem vários fatores que você deverá pesquisar para compreender que palavra, que momento, que situação está gerando a ele incômodo e ele está em um processo de defesa. Quanto mais cedo descobrir que a criança tem TEA, mais fácil vai ser de escolher um diagnóstico eficaz. E por quê? Bom, se o diagnóstico é feito com muita antelação, é muito bom, mas tem uma grande dificuldade, porque muitos falam, criança de 1 ano já pode ter características, mas criança de 1 ano ainda não está corretamente desenvolvido, por isso tem muita dificuldade dentro do diagnóstico. E para fechar o diagnóstico, você precisará de muitas coisas para observar a capacidade de linguagem, como reage a algumas coisas. Então, muitas pessoas com crianças, por exemplo, de 2 anos de idade, ainda se perguntam se em verdade a criança é ou não autista. Devemos ver, sobretudo, as características de interação social, se que a criança tem interesse por compartilhar com os demais, para interagir com as outras pessoas que estão perto dela, ou se tem preferência somente com uma pessoa. Mesmo
que isso pode ser também um pouco de engano, porque as crianças até os 5 anos vão ter maior cercania com um dos pais, especialmente a mãe, ou com algum membro especial da família. Mas o diagnóstico é uma coisa de muita dificuldade. Você poderia dar um exemplo da possibilidade de pessoas que romperam a relação com a família em existências anteriores e na atual retornou autista? Não, eu não posso dar o exemplo. Não posso dar o exemplo porque significa que eu deveria saber as vidas passadas dessas pessoas e isso em minha condição não é possível. Quizá o Chico Xavier poderia fazer isso. Por que os pais de crianças autistas buscam aceitar o estado diferente dos filhos e chegam a se aborrecer com que os identificam com essas dificuldades? Por que não aceitam? Acho que mais ou menos é assim a pergunta. Por que os pais têm dificuldade para aceitar? Simplesmente preconceito. Preconceito. Infelizmente, os pais masculinos são os que mais recusam do diagnóstico. Quando o diagnóstico é de autista, então eles não gostam. Porque veem a seu filho normal, no sentido fisionômico, não tem nenhuma característica diferente. Então, acham que está errado, ou simplesmente um capricho ou uma moda. É isso, mas é uma questão de falta de compreensão do tema e medo próprio, medo que temos todos os seres humanos. Você poderia fazer a gentileza de explicar o aspecto espiritual da criança com síndrome de Asperger? Expliquei, está em capítulo 11 do livro da Gênesis, onde se fala das migrações espirituais. O Asperger seria o autista que não é muito notável a sua condição? Sim. Uma pessoa autista com síndrome dentro do Asperger não é uma pessoa que seja bem notável, sim, com exceção da niñez. Na niñez vamos ver as características quase típicas e eles são um pouco mais hiperativos, enfim, que podem constranger os próprios pais e os pais vão ter muita dificuldade pela falta de paciência e compreensão da sociedade. Então, no caso de nenhum autista, se vai notar. O espiritismo não encaixa, está formando um novo corpo físico, isso também está ligado à evolução, condição moral e material melhores. Sim. A explicação é essa, que o perispírito não encaixa corretamente, porque as capacidades daquele perispírito que está vindo de outro lugar tem aquela capacidade especial. Por isso eu estava falando também que existem pessoas autistas extraordinárias, que podem escutar uma canção e podem reproduzir essa canção rapidamente, na primeira vez que escutar, que têm facilidade para fazer cálculos matemáticos, artísticos, enfim. Então, significa que eles já dominaram todas aquelas destrezas, o nível de compreensão, de utilizar a informação é superior, sim, às pessoas que atualmente estão reencarnadas. Então, eles vêm para quebrar esse processo. Como lidar com o preconceito com as pessoas autistas? O preconceito, existe preconceito em tudo. Nós vemos ultimamente preconceito racial em todo sentido.
O preconceito é a informação que podem ter as pessoas, a educação. Cada vez que nós temos oportunidade de falar sobre isto, sobre autismo, as pessoas ficam informadas sobre o tema e isso vai dar a oportunidade que compreenda. Como reage uma sociedade ignorante? Reage com violência e reage com incompreensão. Então, a única forma é educar. O autista tem algum acesso maior ao inconsciente? Não compreendi a pergunta. Desculpe, Felipe. Se reformula, quizá. Como o espírito em uma pessoa autista irá moldar o corpo para as próximas reencarnações? Aí uma pergunta interessante, Patrícia. Depois, se ele conseguisse sair daquela posição autista, na próxima existência, vendria com todas as suas capacidades mentais, morais e físicas também. Então, poderíamos ver pessoas muito mais avançadas no futuro, pessoas que se poderia dizer que superaram todo aquele processo. Vamos ver pessoas geniais, com maiores capacidades que as nossas. Qual é o objetivo? O objetivo é aprimorar o resultado da resposta anterior, aprimorar também, desde o ponto de vista evolutivo, ajudar esse processo de evolução, para que todos nós possamos passar de os seres humanos que somos agora para seres humanos que têm um maior grau de aprimoramento intelecto moral. Mas também o propósito em algum deles é tomar conta de si mesmos através do autismo e deixar uma lição de amor, de tolerância com os outros seres humanos. Eu gostaria de, se o doutor me permitir, fazer uma pergunta também. Uhum. Assim, devido à complexidade, a gente vê que é bastante complexo para aprender a lidar convenientemente as várias situações com os autistas, né? Sim. Existe, assim, alguma instituição, governamental ou não, que possa, que a pessoa pode buscar para entender, tanto para um familiar como um educador, ou outra pessoa que queira trabalhar, ou pelo menos entender melhor a situação? Existem essas instituições? Em todos os Brasília, países tem, em todos os países tem. Em Reino Unido, vocês têm várias instituições. Não sei certamente os nomes daquelas instituições, mas todos os países têm, os governos têm feito leis, como aqui no Brasil, para dar atendimento, e os municípios, geralmente, também criam programas para tudo isso. Então, sempre há uma formação contínua, porque o autismo não é um assunto fechado no sentido que nós já conheçamos todo o autismo. Estamos começando a compreender o autismo, mas não existe uma pessoa experta. Existem pessoas, mais ou menos, que compreendem o autismo e que têm maior ou menor intenção de actuar, ou que han actuado dentro do autismo em maior ou menor grau. Obrigado, doutor. Só uma complementar agora também, você falou sobre a questão da reencarnação, né? Sim. Então é muito interessante observar que a doutrina espírita, além de consoladora, ela é esclarecedora, porque no momento que ela é a chave de tantas explicações de tantas coisas assim que aparentemente é meio absurdos, o que não tem, né? Assim, tem como se fosse mistério, né? E a doutrina espírita, de uma forma bem clara,
através da reencarnação, ela nos coloca todos esses esclarecimentos para que a gente entenda as diversas situações das pessoas que estão com esse problema também, né? Então, é bastante É esclarecedor isso, verdade. né, doutor? Se o Espiritismo tem todas as respostas, simplesmente você precisa prestar atenção, né? Exato, exato. Pessoal, mais alguma pergunta para a gente encerrar? Parece que não, né? Bem, nós gostaríamos realmente de agradecer imensamente, de coração, a sua palestra tão esclarecedora, tão amorosa, né? Que nos traz assim, que nos sensibiliza, que nos traz assim, que nos dá uma visão bastante interessante a respeito dessa questão, dessas questões, e parabenizar por esse trabalho de esclarecimento, porque quanto mais, como o senhor falou, quanto mais se fala do assunto, mais se diminui ou se vai se extinguindo os preconceitos, né? Essa discriminação, esses preconceitos que as pessoas normalmente não é nem por maldade, é por ignorância, ignorância no sentido de não conhecer. Então, é um Exatamente. trabalho muito interessante. O senhor está de parabéns por esse trabalho. Muito Muito, obrigado. muito Eu bom. agradeço a vocês. E obrigado mais uma vez pela palestra e que Jesus continue lhe abençoando nesse caminho de tanta luz, de tanto amor. Muito obrigado. Muito Então, obrigado a vocês. Deus abençoe. Obrigado. amém. Fica com Deus.